1 Samuel capítulo 24. Nessa noite nós iremos estudar todo este capítulo, mas nós não vamos lê-lo agora. Nós vamos ler à medida que nós avançamos na exposição. Então nós vamos ver basicamente 3 pontos, e cada um dos pontos pega uma parte deste texto. Então nós iremos ler à medida que eu vou expondo o texto desta noite. Eu quero apenas localizá-los dentro desta série que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a série da vida de Davi, o ungido do Senhor. E esta série está reunida basicamente em 4 blocos. O primeiro bloco que nós vimos foi os dias que Davi ainda era muito desconhecido. O momento que ele é ungido rei, ninguém ainda o conhecia. Depois nós vimos como que em vez dele assumir o trono, ele vai simplesmente se tornar alguém que vai tocar harpa diante de Saul. E depois nós vimos Davi então chegando ao ápice da sua fama, quando ele luta aquela batalha tão famosa de Davi com Golias. E após essa batalha, então, você percebe que Davi vai para o palco, vai se destacar e de repente Saul começa a invejá-lo. Então Davi é alguém ungido para ser rei, mas Davi não está reinando. Davi passa então a sofrer uma série de perseguição. E aí nós entramos no segundo bloco então, de série de mensagens da vida de Davi, que nós vimos domingo passado. E aí Davi começa a vagar. Há vários textos que mostram Davi indo de um lugar para o outro, fugindo, errante, vivendo em cavernas. E Saul está ao seu encalço. Saul está com um exército tentando matá-lo, perseguindo. Isso se dá em vários momentos e Davi foge algumas vezes para lugares errados. Davi decai um pouco na sua fé. E Davi chega a buscar ajuda no meio dos inimigos. Davi não encontra ajuda no meio dos inimigos e Deus o resgata naquela caverna de Adulão que nós vimos domingo passado. Hoje ainda nós estamos nesse segundo bloco. Hoje ainda Davi não é rei. Davi ainda está sendo perseguido por Saul. E agora você vai ver Davi tendo a oportunidade de ter Saul diante dele. O encontro de Davi e Saul se dá neste capítulo 24. E eu quero olhar com você então, este texto, Davi e Saul, frente a frente. Eu quero olhar com você 3 lições. E a primeira lição é o curioso caso de Saul. O curioso caso de Saul demonstra fragilidade dos poderosos. Do versículo 1 ao versículo 3 diz isso para nós. Olha aí comigo, do versículo 1 ao versículo 3. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto, em En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas cavernas, nas faldas das penhas das cabras montaneses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Vamos orar a Deus. Deus, neste momento, nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos. Abra o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O curioso caso de Saul é a primeira lição que demonstra a fragilidade dos poderosos. Perceba aqui que Saul veio de um grande combate com os filisteus. O versículo começa dizendo: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus. Se nós estivéssemos lendo na sequência este livro, você perceberia que Saul estava com a sua tropa em busca de Davi, mas de repente Deus preserva Davi, Saul está quase para pegar Davi. E de repente os filisteus atacam Israel. E Saul precisa remanejar a sua tropa e ir em busca e encontra os filisteus. E ele vence a batalha dos filisteus. Deus dá a ele a vitória sobre os filisteus. E Saul, tendo vencido os filisteus, ele não abriu mão de voltar à sua perseguição contra o ungido do Senhor. Tem um escritor chamado Richard Phillips. Ele tem um livro baseado no primeiro livro de Samuel. E ele chama atenção para um fato. Ele diz: Saul parece que está um tanto quanto que os olhos
tampado para ver que o Deus que livrou Israel das mãos dos filisteus, o Deus que deu a vitória a Davi diante dos filisteus, a Saul diante dos filisteus, é o mesmo Deus que está por detrás de Davi, protegendo Davi. Por isso que está impossível de localizá-lo, por isso que está impossível de matar Davi. E Saul desfruta da vitória de Deus, ele ganha dos filisteus, mas ele quer matar Davi. Percebe como que às vezes a gente está nessa guerra contra o próprio Deus? E é isso que Saul está. Saul está numa guerra contra o ungido do Senhor. Davi é alguém que Deus havia ungido para ser o próximo rei. Saul sabia disso. Saul sabia que Davi era mais nobre do que ele. Sabia que Deus estava operando por detrás de Davi quando derrubou Golias, que Saul não teve coragem de lutar. E a consciência deste homem é uma consciência que vai se cauterizando à medida que este livro vai abrindo as páginas e mostrando para nós quão capaz é alguém que tem acesso àquilo que Deus está fazendo e como que o coração vai endurecendo e como é capaz de ir por caminhos terríveis. Este é Saul, um homem outrora ungido pelo próprio Deus para ser rei em Israel. Um homem que mesmo fracassando no seu reinado, em agradar a Deus, Deus ainda é benevolente com ele, Deus poupa ele, poupa o povo dele dos filisteus, Deus deu a vitória. E o que Davi está fazendo? E o que Saul está fazendo? Voltando para a sua prática de perseguir o ungido do Senhor, de ir na contramão daquilo que Deus está fazendo. E Saul parece ser alguém muito poderoso. Porque olha aí como que o versículo 2 diz para nós do capítulo 24. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel. Essa expressão escolhido é a ideia de que buscou os mais habilidosos, os mais aptos, os melhores guerreiros. Irmãos, você está vendo aqui um rei com os 3.000 homens melhores de Israel, na busca de pegar um único homem que é Davi. E Davi tem um grupinho com ele, em torno de 400 pessoas, que eram pessoas um tanto quanto que abandonados, pessoas que eram endividadas, pessoas que estavam com a vida destruída, e depois desses 400, mais uns 200 se agrega a ele, e ele tem talvez aproximadamente umas 600 pessoas neste momento que o seguem. E Saul tem um exército de 3.000 homens, dos melhores, porque ele poderia ter muito mais, isso aqui foi escolhido a dedo, para ir ao encalço de Davi. Percebe, você olha para essa cena, você vê um poderoso. Mas o curioso caso de Saul revela para nós a fragilidade dos poderosos. Parece que Saul é invencível, até o fato um tanto quanto que inusitado acontece. Saul está então na redondeza procurando Davi, porque ouviu dizer que Davi estava por aí, e de repente a barriga dá aquela mexida. Dá aquele barulho mais alto. E Saul percebe que ele precisa fazer uma necessidade. E o texto usa um eufemismo dizendo que ele precisa aliviar o ventre. Algo natural. Talvez ele tivesse comido um pouquinho mais de lentilha. E de repente ele está dizendo, eu preciso achar um lugar. E ele é o rei. Ele não vai fazer isso na frente de pessoas, óbvio que não. Então ele vai procurar uma caverna e talvez diz para a tropa dele, vai aí adiante, eu vou ficar aqui um pouquinho. E ele entra numa caverna. O homem mais poderoso de Israel está dentro de uma caverna, fazendo a necessidade básica. E de repente quem está no fundo desta caverna é Davi e os seus 400 ou 600 homens. E Saul está aí sem perceber, já mexendo nas suas vestes, já em uma posição mesmo para fazer as suas necessidades básicas. Olha que curioso, o homem mais poderoso, na verdade é alguém frágil, porque não importa quão poderoso você seja, se você está na contramão de Deus, mais cedo ou mais tarde Deus revela para você a sua fragilidade. Fazer aquilo que é o básico, a necessidade básica, se tornou perigoso para Saul. Saul está, sem perceber, diante da espada de Davi. E Davi
Por mais que antes era minoria, agora é Davi e os seus 600 contra Saul. Inverteu o jogo. Seus soldados estão longe. Não podem defendê-lo. Não pode lutar por Saul. Percebe? Não importa o poder político, o poder econômico, o poder financeiro que alguém tenha. A vida dele é frágil. E mais cedo ou mais tarde, Deus descortina isso. Saul está lá. E os homens de Davi dizem: ei, olha quem entrou na caverna. É a sua hora, Davi. Parece que a história vai reverter aqui. Parece que o perseguido vai, enfim, resolver a sua vida. Mas será que é isso que vai se dar? Primeiro nós vimos, então, a fragilidade dos poderosos. O curioso caso de Saul demonstra a fragilidade dos poderosos. Eu não sei em que você confia para te dar segurança. Em que está a sua estabilidade? Ou quem você acha que é invencível? Que fazendo as suas estratégias faz e acontece. O curioso caso de Saul mostra para você que a coisa mais improvável pode ser tão perigosa quanto ter um exército contra você. Defecar se tornou perigoso para Saul nessa situação. Mas a segunda lição que eu quero olhar com você. E a segunda lição é o curioso caso de Davi. Se o primeiro é o curioso caso de Saul, é até engraçado você contar isso para as crianças riem. O grande Saul está lá, fazendo a sua necessidade, mas na verdade se colocou totalmente em perigo. A segunda lição é o curioso caso de Davi. Davi demonstra a importância de termos uma consciência moral firme. Vamos ler a partir do versículo 4. Até o versículo 15. O que Davi vai fazer diante disso? Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e fale-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que eles se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem maldade, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida, para me tirares, melhor dizendo. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o Provérbios, dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? Seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Curioso caso de Davi, demonstra a importância de termos uma consciência moral firme.
Irmãos, Davi está aqui diante de um dos grandes testes da vida dele. Davi tem a oportunidade de dar uma virada total na sua vida. Davi não está algumas semanas sendo fugitivo. Davi está alguns anos correndo, fugindo de caverna por caverna, passando em lugares mais difíceis, porque existe um rei louco para matá-lo. E agora Davi tem a oportunidade de virar o jogo. Esse homem está diante dele. Sabe o que Saul tinha feito? Saul tinha sido responsável pelo que o casamento de Davi com Mical tivesse acabado. Davi teve que fugir da casa, porque Saul queria matar Davi. Mical era filha de Saul. Davi está diante dele de poder vingar isso. Davi está diante do fato de poder vingar do homem que havia separado ele do seu grande amigo, que era Jonatas. Jonatas foi um grande amigo de Davi. E por causa de Saul, Davi tem que sair e abrir mão dessa amizade durante um tempo. Davi está diante do homem que está atrapalhando ele a sentar no trono e reinar. Davi é o próximo rei. Deus já escolheu Davi. E percebe que os maus conselhos surgem para Davi. Olha que os soldados de Davi dizem para ele, o versículo 4 mostra para nós que os soldados disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Percebe que eles usam até um argumento bíblico, teológico pelo menos. Eles dizem assim: ei Davi, sabe o que está acontecendo diante de você? É a resposta das suas orações, você não pediu livramento. E agora está o livramento. Quem imaginar que Saul está nessa situação diante de você? É Deus quem te deu isso. O interessante é que quando você lê, não encontra nenhuma vez essa promessa de que Deus iria fazer isso com Davi, daria Saul diante de Davi. E alguns começam a especular, alguns estudiosos, o que fez com que esses amigos de Davi, esses guerreiros de Davi, fizessem essa afirmação. Alguns dizem que, provavelmente, eles interpretaram mal o fato mesmo. E viram aquilo aí e disseram: isso é porta aberta de Deus. É Deus quem deu esse presente para nós. É Deus que mudou a nossa sorte. Um estudioso chega até a dizer, talvez eles dissessem assim para Davi: este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Outros dizem assim, que são mais críticos a estes amigos de Davi, dizem assim: sabe de uma coisa? Esses caras projetaram isso. Na verdade, o que eles mais queriam era a morte de Saul. Então, para matar Saul, justifica com o que quiser. E aí, então, eles usam o nome de Deus. O fato é, independente do que levou eles a fazer esta afirmação, esse fato não é porta aberta de Deus para Davi. Essa não é a oportunidade que Deus está dando para virar o jogo na vida de Davi. Essa é a oportunidade que Deus está dando para provar Davi. E sabe que eu e você às vezes ficamos em situação assim? Situação que a gente acha que é uma porta aberta de Deus. Que é Deus quem está nos dando para revirar o jogo da nossa história. Mas aí você vai olhar, é um comportamento que quebra a lei do Senhor. Que vai contra o que Deus disse claramente. Deus não ordenou que alguém pudesse tirar a vida do outro numa situação como esta. Davi aqui não está sendo atacado diretamente. E mais, Saul é o ungido do Senhor para reinar. Deus tinha um projeto dele de colocar Davi no trono e no tempo de Deus. E Davi tem agora a oportunidade de antecipar isso. E só uma consciência moral, firme, alicerçada, não negocia com princípios para levar vantagem. Não tenha dúvida, irmãos, matar Saul aqui é a grande vantagem para Davi. Resolve todos os problemas, não só para Davi, resolve os problemas para esses amigos de Davi, que agora vão se tornar do exército, resolve o problema de próprio Israel, que tem um rei louco reinando, resolve o problema de muita gente, mas quebra com a lei de Deus. Mas é pecado, e Davi está diante disso. Davi no primeiro momento é tentado a isso, e Davi chega próximo. O texto descreve para nós que Davi vai com a sua espada, fica próximo de cortar a cabeça de Saul, de matar o inimigo.
E ele faz algo antes. Primeiro ele corta partes da veste de Saul, da orla da veste real de Saul. Mas só de fazer isso, veio um peso, uma consciência moral. Olha lá o versículo de número 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Você diz, gente, ele só cortou a orla do manto e ele ficou arrependido. Se fosse Saul, cortava era a cabeça de Davi. Mas quem diz que o coração de Davi é igual ao coração de Saul? Se Davi é o rei de Israel, vai ser o rei, porque o coração dele não é igual ao coração de Saul. Nos seus interrelacionamentos, você não age igual o ímpio age com você. Humanamente, é justo que Davi pudesse matar Saul, mas diante de Deus não. E Davi sabe que a coisa maior não é com Saul, a coisa maior é com Deus. É Deus que é o centro de todas as coisas. Quem diz que nos nossos interrelacionamentos, o que vai determinar a nossa conduta é o comportamento do outro? Quem diz que a nossa resposta vai depender da ação do outro para conosco? Não é assim que a Bíblia diz. A nossa reação a qualquer relacionamento é a reação que Deus ordena em sua palavra. E cuidado com o subjetivismo, cuidado com interpretações equivocadas, de você dizer que isso é Deus está dando a você, se isso vai na contramão do que Deus disse. Deus não compactua com fraudes, não é porta aberta de Deus se você precisa fraudar para ter aquilo. Não é porta aberta de Deus se você precisa quebrar uma aliança de casamento para ter aquilo. Não é porta aberta de Deus se você precisa romper com absolutos de Deus para ter aquilo. É um teste pesado para Davi. Mas Davi, só de cortar aquilo que simbolizava a autoridade de Saul. As vestes de Saul apontavam para o seu governo. Quando ele pecou, e Samuel chegou repreendendo, Samuel o pegou e ele parte. As vestes de Saul é rasgado, e Deus está dizendo, rasguei de ti o reino. O que Davi está tentando fazer é tomar para si o reino. E ele corta um pedaço. Mas a guerra começa a bater no coração dele. Ele vai cortar o resto de Saul, ou ele vai ouvir a voz da consciência moldada pela palavra. Esse é um embate. Esse é um embate que você tem todas as semanas, quando você tem que tomar decisão e a sua consciência o acusa, dizendo, esse não é o caminho a seguir. Aquele que é cristão tem dentro de si o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Davi tinha a lei do Senhor gravada em seu coração, e é isso que está fortalecendo a sua consciência. Essa é a batalha. O desejo do coração, o desejo da carne de Davi, é picar Saul em 1000 pedaços. Mas esta não é a vontade de Deus. Pensa você, quantas vezes você se deparou num dilema ético assim? Num dilema de você estar diante de algo que você diz, é justo que eu faça se eu for pelas leis humanas até. É justo que eu faça se eu basear no que ele está fazendo comigo. É justo talvez porque Deus vai me dar isso no tempo de Deus. E eu quero agora. Mas Davi molda tudo isso pela palavra. E ele volta. Pensa Davi diante dos seus 400 ou 600 homens, chegando com um pedacinho das vestes de Saul, e os homens dizendo, ei, o que você fez? Você não mata ele? Ele vai nos perseguir, é hora da gente reinar, é hora da gente assumir o trono, Deus deu a você, cara. E Davi tem que lutar com esses homens na sua palavra. A expressão que Davi lutou aí, a expressão que diz que Davi conversou com os seus homens na língua hebraica, é a ideia de que ele dilacerou com eles. Ele meio que os partiu nos seus argumentos. E qual era o argumento de Davi? Como eu vou fazer algo contra aquilo que Deus fez? É Deus quem ungiu Saul. É com Deus a hora de tirar Saul, não é comigo. Saul está todo errado, mas vou esperar Deus agir. Não sou eu. Não é o atalho que vai resolver. Quantas vezes você acha que o atalho vai resolver? Não vai. E Davi tem que debater isso.
Mas você pensa, isso muitas vezes é acusado de ser bobo, de ser trouxa. Não é assim? Vai dizer aí fora que você precisa amar aquele que te persegue. É tolice. Talvez alguns dissessem para Davi, desse jeito eu não sigo você, cara. Você não tem coragem na hora H de decidir. Quantas vezes nós sofremos pressão ao nosso derredor para agir como o mundo age? Davi poderia aqui agir como Saul e resolver o drama da sua vida. Mas Deus chamou Davi exatamente por não ser como Saul. Mas olha agora, como que Davi é capaz de fazer tudo isso? Como que alguém é capaz de se controlar dessa forma? Lembra? Uma batalha aqui interna. Olha lá o versículo de número 9. Versículo 8, melhor dizendo. Saul sai daquela caverna sem saber. Saul fez lá as suas necessidades, saiu da caverna, e aí vai chegando perto da tropa e tal, e aí de repente Davi aparece lá atrás. E Davi então diz, olha lá o versículo 8. Ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Ei, você entendeu o que Davi fez aqui? Davi fez reverência com o cara que quer matá-lo. Davi fez reverência para o cara que é inimigo dele. Mas por que Davi faz isso? Porque Davi não está fazendo reverência a Saul. Davi está fazendo reverência ao cargo que Saul ocupa. Saul, na mente de Davi, é quem? Ungido do Senhor. Foi ungido para ser rei, Deus ainda não o tirou de lá. Deus já tirou a unção dele, mas Deus ainda não o tirou. E Davi trata Saul como rei. Isso aqui é forte. Porque Davi poderia estar querendo o trono. Ele tem direito ao trono. Mas ele aguarda o tempo de Deus. E ele se dobra, diz, ó meu rei. E ele continua, ele está fazendo aquilo que nós lemos em Romanos. No que depender de vós, tende paz com todos. E Davi está criando esse caminho, o caminho da paz com Saul. O caminho da paz daquele que jogou lança contra ele. Olha lá o versículo de número 9. Disse Davi a Saul, por que andas tu? Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Ele está dizendo, ei, o problema da Saul é que você ouve muita fofoca. Você ouve os outros, cara. Olha para a realidade diante de você. Você ouve os outros. Esse é o problema mesmo de Saul. Sabe o que moveu tanto ódio no coração de Saul para com Davi? Começou com uma bela música que dizia, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10.000 milhares. Isso gerou ódio no coração de Saul. E as pessoas diziam, ei, Davi é muito bom, abre o teu olho, cara. Isso foi tomando o coração de Saul. E Saul é guiado pela conversa dos outros. Veja o contraste. Os amigos de Davi disseram para Davi, mate Saul, é Deus te dando. Davi não ouviu os maus conselhos. Já Saul ouvia os maus conselhos. Ele vai na cola de Davi, porque as pessoas o motivavam. A minha pergunta é, você é guiado pelo aquilo que as pessoas dizem? Ou você é guiado pela lei do Senhor? E Davi vai expor para Saul aonde está a base de confiança dele. E aí Davi vai mostrar toda a história. Davi vai pegar o manto, vai apontar, vai dizer que não tirou a vida de Saul porque Saul é ungido do Senhor. Olha o versículo de número 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Ele vai citar um provérbio, dizendo que é dos perversos que vem a maldade. E aí olha o versículo de número 15.
seja o Senhor, vamos ler? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Davi não é aquele cara que não diz a verdade para poder ter paz. Ele diz, Saul, você é um cara tão bom, cara. Não, ele diz, olha, você faz isso, isso e aquilo outro. A justiça está entregue nas mãos de Deus, e Deus vai fazer justiça. É isso que faz com que você não tome nas suas mãos de tomar iniciativas erradas, porque você sabe que Deus está no controle. Davi tem total certeza que um dia ou outro ele vai assentar no trono. Que um dia ou outro Saul vai pagar por todos os seus pecados para com Davi. Afinal de contas, Deus vai julgar. Davi está dizendo, eu espero em Deus que julgue a minha causa. E a minha pergunta é, você é alguém assim? Você é alguém capaz de esperar em Deus fazer justiça para com você? Ou você é alguém que quer tomar nas suas mãos a rédea da história? Você é alguém capaz de esperar o tempo de Deus? Irmãos, porque Davi tomou essa iniciativa de esperar em Deus, Davi vai ficar conhecido na história por essa cena tão bela. Se fosse o contrário, para sempre nós diríamos, Davi se tornou rei, mas Davi matou Saul para reinar. E a gente jamais vai dizer isso. Davi se tornou rei sem levantar uma espada contra Saul, porque aguardou o tempo de Deus. Deus tem o tempo dele para fazer as coisas na sua vida. Não queira você ter as coisas através do meio de trapaça, através de quebra da lei do Senhor. Espere em Deus. É seu, é de Deus todo o trabalho. O trabalho seu é simplesmente descansar em Deus, como nós cantamos. Mas olha a terceira e última lição. Davi e Saul. Primeira lição, o curioso caso de Saul demonstra a fragilidade dos poderosos. A segunda lição, o curioso caso de Davi, demonstra a importância de termos uma consciência moral firme. Terceira e última lição, Saul reconhece a virtude de Davi, mas não muda de vida. Olha aí a partir do versículo de número 16. Agora nós vamos ver Saul diante desse fato. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, olha o que Saul diz, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Chorou. Choro é um dos símbolos de arrependimento, mas nem todo choro é arrependimento. Saul chorou, mas não se arrependeu. Olha mais, olha verso 17, disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixe ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. Irmãos, você percebe aqui Saul reconhece virtudes em Davi. Ele chora, ele diz que Davi é mais justo do que ele. É difícil alguém dizer isso, né? A gente sempre se acha mais justo do que o outro. Saul diz, você é mais justo do que eu. Saul reconhece que o reino estará melhor nas mãos de Davi do que nas mãos dele. Saul diz, olha, Deus vai de fato você vai reinar, não tem jeito. Você é o próximo rei, e o reino nas suas mãos vai se estabelecer, vai ser um reino forte, porque você é um cara sensacional. Saul pediu por misericórdia para com ele e para com os descendentes dele, diz, cuide da minha família, porque todas as vezes que um rei assume o trono, o normal é o rei mandar matar todos os descendentes do rei anterior. E Saul diz, não faça isso com os meus descendentes, poupe a vida deles. E Davi faz aliança com Saul. Aí você diz, resolveu tudo, esse cara se quebrantou, se arrependeu. Não.
Alguém pode chorar, alguém pode reconhecer que está errado, alguém pode reconhecer que o outro está certo, mas ainda continuar no seu caminho perverso contra o projeto de Deus. O finalzinho dessa história diz que eles fazem uma aliança. E o que era de se esperar? Que Davi fosse com Saul. E voltasse e reinasse. Mas não. Olha o finalzinho do versículo 22. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Capítulo 25 vai mostrar para nós Davi envolvendo questão de Nabal. E o capítulo 26 traz para nós uma cena muito parecida com essa. Olha lá o capítulo 26, olha o título. Davi, outra vez, poupa a vida de Saul. Saul continuou perseguindo Davi. Saul reconhece que Davi vai ser o próximo rei, mas Saul não tem coragem de passar o reino para Davi. O que era para Saul ter feito aqui? Ter dito, ei, você cortou um pedacinho da orla da veste, toma a veste, cara. Você vai ser o rei. Vamos junto para Jerusalém, vamos junto para Israel. Eu vou chegar e vou reconhecer que você é o rei em Israel. Não, ele não faz isso. Ele continua apegado ao poder, apegado ao seu caminho. E perceba que nem sempre a verdade exposta diante dos seus olhos vai quebrantar o seu coração. Às vezes a verdade endurece ainda mais. Este foi um dia da graça sendo manifestado na vida de Saul. Deus poupou a vida de Saul numa caverna. Mas um dia Deus iria trazer juízo, porque Saul não se arrependeu verdadeiramente. E Davi não precisou matar Saul. Sabe o que vai acontecer para que Saul perca o trono? Para que Saul saia definitivamente do trono? Saul vai estar numa guerra. Sabe com quem? Com os filisteus. Esse povo que no início ele tinha vencido os filisteus e foi atrás de Davi para matar Davi. Depois ele está de novo no combate com os filisteus. E aquele homem tinha chegado no fim do poço. Aquele homem tinha buscado ouvir a voz de Deus em alguns lugares e Deus não falou com ele em nenhum lugar. E ele vai até em busca de uma pitonisa, de alguém que buscava os mortos. Esse homem está desesperado. E ele está agora numa guerra com os filisteus. E ele está perdendo, ele está para ser morto. E o orgulho dele o faz se jogar sobre uma lança e tirar a própria vida. Saul suicidou. Davi não precisou fazer nada contra Saul. Saul mesmo fez contra a sua própria vida. Alguém que viveu errante toma o princípio de um maior erro no final da sua vida. Um homem que outrora chorou, um homem que outrora fez aliança com o ungido do Senhor, um homem que outrora disse, você é melhor do que eu, não abriu mão do seu pecado. E que triste se nessa noite você for como Saul. Se você está sendo exposto, que você está indo na contramão do que Deus quer. Você está apegado no seu projeto idolátrico. Agarrado nessa idolatria que Saul queria o trono para si a qualquer custo. Tendo Samuel dito que já não era mais dele. Tendo ele mesmo percebido que não era mais dele. Talvez você precisa nessa noite entender que Deus está poupando você de ser castigado pelo seu pecado até agora. Mas Ele não vai poupá-lo para sempre. Como não poupou Saul para sempre. Mas talvez você é um Davi dessa história. Alguém que sabe dos projetos maravilhosos que Deus tem para você, das promessas grandiosas. Mas o momento é de grande luta e de grande aflição. E talvez você está diante de alguns dilemas éticos para você tomar a decisão. Talvez a sua consciência tenha agido, incomodado você. Você quer sufocá-la. Porque você se acha merecedor de quebrar a lei de Deus para ter o que você quer. E Davi é um exemplo aqui para nós de alguém que não faz isso. De alguém que não vai levantar nada que possa ser contra a lei do Senhor. O que Davi faz aqui é algo extraordinário.
que aponta para algo maior de que um dos descendentes de Davi fez, que foi o próprio Jesus Cristo. Jesus, certa feita, foi apresentado para ele a oportunidade de ter a glória sem ter a coroa, sem passar pela luta, sem passar pela cruz, desfrutar do governo absoluto, sem antes ser esmagado numa cruz. Jesus é tentado pelo diabo. O diabo mostra tudo para Jesus e diz, é só você se dobrar e me adorar. Jesus se recusa a atalhos na sua vida. Jesus sabia que haveria um dia em que Deus daria a ele toda a autoridade. Bastava ele esperar. Assim como bastava Davi esperar. Jesus, certa feita, quando estava na cruz, ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e destruiria todos vocês. Mas ele não faz isso. Ele espera o tempo que Deus iria trazer glória para ele. Jesus é o exemplo para você. Jesus é o grande ungido de Deus para você. Faça uma aliança com Ele. Se agarre a Ele. Esteja debaixo do governo dEle. Tentaram para Jesus usar argumentos religiosos para o desviar da sua rota. Citaram até o Salmo 91 que nós lemos na liturgia. O diabo disse, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Assim como os amigos disseram para Davi, faça isso. É Deus quem está te dando. Não, não é Deus. Deus nunca vai contra a sua própria palavra. E Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é aquela porta que parece que é Deus que abriu para você? Mas na verdade não é, porque você sabe que é contra a lei de Deus. Aquela oportunidade de namoro, aquela oportunidade de casamento, oportunidade de emprego, oportunidade de uma coisa que parece que é revolucionária para você, mas é contra a lei de Deus. Resista, 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 porque haverá o dia que você desfrutará de forma correta daquilo que Deus tem para os seus filhos. Vamos orar? Ó Deus, nós muitas vezes somos como Saul nessa história. Nos cercamos dos nossos exércitos, das nossas coisas, do nosso reino, e achamos que somos invencíveis e podemos lutar contra o projeto que o Senhor tem para nós. Mas nessa noite, ó Deus, nós somos mostrados de quão frágeis nós somos. Aquilo que parece mais simples, revela para nós que a nossa vida não passa de um instante, se assim o Senhor quiser. Por isso, ó Deus, não nos faça sermos como Saul. Não nos deixe, ó Deus, afogados na nossa visão pequena de mundo, na nossa visão pequena de reino, na nossa visão pequena daquilo que o Senhor faz. Não nos deixe, ó Deus, mesmo diante de coisas tão grandiosas como este livramento que Saul teve, voltarmos às nossas práticas pecaminosas. Deus, o nosso coração é um coração tão depravado quanto o de Saul. Nós sufocamos a revelação do Senhor, a exortação do Senhor, os sinais do Senhor, como Saul fez. Por isso, ó Deus, nós clamamos que o Teu Santo Espírito, o único que de fato possa gerar arrependimento, atue em nós. Quebre o nosso coração. Se o Teu Santo Espírito não agir, nós iremos chorar, nós iremos falar, mas nós não iremos nos arrepender. Por isso o Teu Santo Espírito atue nas nossas vidas nesta noite, nos quebrando. Deus, nos faça esperar as coisas que vêm do Senhor, como Davi esperou. Nos dê, ó Deus, um senso moral forte num mundo tão relativista. Não nos deixe negociarmos os Teus princípios, ó Pai. E obrigado, porque Jesus é aquele que nunca negociou uma lei do Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar do reinado de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, trabalhe em nós nesta noite. Nos mostre a pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. E como Ele, como o verdadeiro ungido do Senhor, é capaz de redimir a nossa história, capaz de mudar a nossa jornada, e já nos garante um futuro, que nós descansemos no juízo que o Senhor fará, neste mundo quebrado pelo pecado. Quando os nossos olhos contemplam e somos alvos das maiores injustiças, que nós possamos saber
que a nossa causa está no trono, está nas mãos do reto juiz, e que no último dia a justiça será feita. No nome daquele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.